na prova da UERJ. Então, a prova da UERJ, ela tem 3 etapas. O primeiro exame de qualificação, que é agora. Depois ela tem uma outra prova lá para outubro, novembro. E depois a específica. Então, assim, essa primeira prova é interessante fazer, por quê? Porque você vai tirar um conceito de A até E. Isso de acordo com a quantidade de acertos que você tem. E aí, se você não for tão bem nessa primeira, você tem a prova em outubro novamente. Então, vamos supor, alguém fez eu fiz a prova da UERJ agora, tirei um conceito C. Aí chegou lá em outubro, eu fiz a prova de novo, tirei conceito B. Qual vai ser a minha nota final? Vai ser a maior nota. Então, a nota que vai prevalecer é o conceito B. Ah, eu fiz agora, tirei A, depois lá em outubro eu fiquei nervosa, tirei C. Qual a nota que vai ficar? A nota que eu tirei agora, o A. Então, por isso que é interessante fazer a primeira e a segunda exame de qualificação, porque prevalece a maior nota que vocês tiram. Entendeu? Então, não deixa de fazer, eu vou ficar com medo porque eu não sei a matéria toda. Não tem problema, porque o que fica é a maior nota, tá? Então, a gente viu a química inorgânica até agora, que era sal, ácido, base, óxido, e agora a gente vai ver a química orgânica. A química orgânica, ela gira em torno do carbono, do elemento carbono, tá? E aí, diferente da química inorgânica, que tem muita ligação iônica, o carbono, lá na tabela periódica, ele está na família 4A. Então, quer dizer que ele está meio em cima do muro, né? Ele tem 4 elétrons na última camada. Então, ele tem... ou ele poderia jogar, entre aspas, jogar fora 4 elétrons ou catar 4 elétrons. Então, ele fica em cima do muro e ele acaba fazendo ligações covalentes. O que é ligação covalente? É quando um átomo se junta a outro compartilhando elétrons. Não tem doação de elétrons, igual na iônica, igual a gente viu. Então, por exemplo, CH4. O que é isso? Eu tenho o carbono e aí ele faz ligações com hidrogênios, dessa maneira aqui. Isso aqui é chamado de ligação covalente. Como ele tem 4 elétrons na última camada, ele faz 4 ligações covalentes, porque aí o hidrogênio tem um elétron na última camada, compartilha com o carbono aqui, tá vendo? E aí o carbono fica equilibrado com 8 e o hidrogênio, que precisa de 2, na primeira camada também fica equilibrado, tá? Essa aqui é a representação que a gente fala de representação estrutural, né? Mas também existe a representação em formato de bastão, é isso que a gente vai ver. Por exemplo, aqui, ó. Aqui eu tenho 2 carbonos e eu tenho o quê? 6 hidrogênios. A gente pode representar assim ou a gente pode representar assim, ó. Aqui está um carbono e aqui está outro carbono. Essa representação aqui é formato de bastão. É uma outra maneira de representar essa representação aqui. Por que que tem essa representação aqui? Porque essa representação é mais simples. E ela ajuda a não ficar tão carregada. Porque olha só, imagina você ter assim, ó, 1, 2, 3, 4, 5. Como cada carbono tem que fazer 4 ligações, para cada carbono eu tenho que ver se ele tem 4 tracinhos em volta dele, tá vendo? Os carbonos que estão no meio já estão ligados em outros 2 carbonos. Então, eu coloco mais 2 hidrogênios em cada extremidade para ficar com 4. E os carbonos que estão na ponta, ele já tem uma ligação com o carbono e eu boto mais 3 hidrogênios. Então, olha como é que fica carregado. Se eu fizer no formato de bastão, eu vou olhar 1, 2, 3, 4, 5 carbonos. Então, ó, 1, 2, 3, 4, 5. Dessa maneira, a representação não fica tão carregada. É a mesma representação dessa. E aí vocês vão ver muito, mas muita questão com representação assim. Se vocês pegarem questão do Enem, do vestibular, da UERJ, vocês vão ver muita representação assim. Por exemplo, esse aqui. Quantos carbonos tem isso aqui? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 carbonos. E quantos hidrogênios eu vou ter? Você pode fazer a representação dos carbonos, né? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ou tentar descobrir a representação por aqui, ó. Na ponta sempre vão ser 3 hidrogênios. Tá vendo esses tracinhos aqui? Eu tô querendo dizer que são
as ligações com os hidrogênios aqui, ó. Aqui eu já tenho 3 hidrogênios, no meio sempre vão ser 2. Então, ó, 3, 5, 7, 9, depois 11, 13, e aqui eu vou ter mais 3, 16. Entenderam essa ideia? Sim. Mas só que eu não preciso fazer essa representação aqui, eu estou fazendo para vocês enxergarem. Porque lá na prova ele vai colocar uma cadeia qualquer em formato, quase sempre, praticamente em formato de bastão, e vai pedir para você fazer a reação, ou vai pedir para você descobrir qual é a função orgânica representada, ou vai pedir para você dizer quantos carbonos e quantos hidrogênios tem, tá? Então aqui, por exemplo, quantos carbonos tem aqui? 1, 2, 3, 4, 5. Então aqui é C5. Quantos hidrogênios ele vai ter? 3, 5, 7, 9, 10, 11, 12. C5H12. Uma cadeia só vai ter representação com carbono e com hidrogênio? Não. Eu posso ter uma cadeia em que eu tenho uma ligação dupla, por exemplo. Aqui eu tenho uma ligação com oxigênio. Essa aqui seria, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. E no 1, 2, 3, no terceiro carbono, tem uma ligação dupla com oxigênio. E aí o resto das ligações são tudo hidrogênio. No caso desse carbono aqui, que tem a dupla com oxigênio, eu não vou botar nenhum hidrogênio, porque ele já fez 2 ligações aqui e fez uma ligação dupla aqui com oxigênio. Então, eu não preciso ligar com mais ninguém. Aqui eu botei hidrogênio e aqui também. E eu vou contar quantos hidrogênios eu tenho. 1, 2, 3, 4, 2, 4, eu tenho 6. E quantos hidrogênios eu tenho? 3, 5, 7, 9, 10, 11, 12. Mas eu tenho um oxigênio também. Tudo bem até aí? Sim, tudo bem. Vamos ver. Quantos carbonos eu tenho aqui? 4. E quantos hidrogênios eu tenho? 10. Muito bem. E agora, quantos carbonos eu tenho? 5. Sim. E eu tenho quantos hidrogênios? 12. 6, né? O que acontece? Aqui onde tem a dupla não vai ter hidrogênio. E oxigênio? 3. Isso. Vamos dar uma piorada. Olha só. Quantos carbonos tem? 5 carbonos. Quantos oxigênios tem? 5. 3. 5, ó. Eu tenho 3 em cima e 2 na cadeia principal. 2, 3, 4, 5. Chegou? Sim. E quantos hidrogênios eu vou ter? Aqui 3. Aqui eu não tenho nenhum nesse aqui, porque ele já fez 4 ligações. Aqui também não. 3. Aqui também não. Né? E aqui eu vou ter 3. Tá? E aí, o que acontece? O carbono, ele faz 4 ligações, né? Só que ele pode fazer uma ligação dupla com ele mesmo. Ou ele ainda pode fazer uma ligação tripla. Vou fazer um esquema aqui. Ó, aqui, ó, essa cadeia aqui. Vamos ver os hidrogênios dela. Aqui vai ter hidrogênio.
vai ter 3 hidrogênios. Aqui já tem 3 ligações, vai ter um hidrogênio. Aqui já tem 4 ligações, não precisa de hidrogênio nenhum. Aqui tem 3, eu vou botar mais uma, 4. Aqui já tem 4, não precisa. Aqui também já tem 4, aqui tem 4. Aqui não vai ter, aqui eu errei. Aqui não vai ter esse hidrogênio. Aí esse carbono já tem 3, vai botar mais uma, 4. Aí vamos ver em formato de bastão como é que ficaria isso. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 carbonos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 carbonos. Aí no carbono da ponta tem uma dupla O aqui, ó. Então eu boto assim. Depois pula um carbono, no outro carbono tem uma dupla O. No carbono do lado também tem uma dupla O. Aí esse carbono aqui que tem a dupla O faz uma ligação e esse aqui tem uma ligação tripla. Aí tem esse aqui, hidrogênio. Aí aqui tem uma ligação dupla. Aqui também tem uma ligação dupla. E aí vem 2 carbonos, tá vendo? Quando eu tiver uma ligação dupla ou uma ligação tripla, vou botar em vermelho só para destacar, ó. Dupla, tripla, tripla, tá? E aí vou contar. Isso aqui vai ser C10. Quantos hidrogênios tem? Quantos hidrogênios tem esse daí? 6. Isso. E quantos oxigênios? 3. Isso. Muito bem. Então aqui, ó, outro exemplo. Vamos lá. Vamos ver aonde vou fazer a representação disso aqui de fórmula estrutural. Ó, vou numerar os carbonos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Aqui não tem, né? 9, 8, 9, 10 carbonos. Então, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Quando chega no 7º carbono, o que que tem? Tem um oxigênio no meio da cadeia. E depois vem o 8º carbono, o 9º e o 10º. Entre o 9º e o 10º eu tenho uma ligação tripla. Mas são 2 oxigênios. Oi? São 2 oxigênios, você só botou 1. Ah, é verdade. Obrigada, deixa eu ver. Andar para cá. Tem um oxigênio aqui e aí ele liga com carbono. Isso mesmo. Então, ligação tripla, comum. Aí, no 3º carbono, eu tenho uma dupla O. Aí vem 2 oxigênios, ligação comum. Vou botar a numeração aqui igual e de cima. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Entre o 1º e o 2º carbono tem uma ligação dupla. Entre o 3º e o 4º tem uma dupla. Entre o 5º e o 6º tem uma dupla. E aí agora eu vou ver os hidrogênios. Esse carbono já tem uma ligação tripla, então só falta um para ficar equilibrado com 4. O 2º carbono já tem 4 ligações, então não precisa de nenhum hidrogênio. O 3º carbono já tem 3 ligações, falta uma para chegar a 4. O 4º carbono tem 3 ligações, falta uma. O 5º carbono também falta uma. O 6º é a mesma coisa. O 7º tem 2 ligações. Faltam 2 oxigênios, já está equilibrado. Porque ele é da família 6A, ele precisa de 2 ligações. O outro oxigênio também já está equilibrado. O 8º já está equilibrado com 4. E o 9º também. E o 10º falta 1. Então, eu tenho C10 e H. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. E quantos oxigênios? 2. 3, né? E aí, a representação é sempre assim. CHO e o que vier, tá bom? A gente sempre representa dessa maneira.
É mais fácil na natureza eu ter formação de cadeias de carbono que são ligações simples do que dupla e tripla, tá? Que é mais, gasta mais energia, tanto para quebrar essa cadeia quanto para formar ela. Tudo bem? Sim. O que acontece? Às vezes, eu tenho uma cadeia, vamos supor assim, e ela se repete várias vezes na cadeia. Já ouviram falar em poliéster? Já. Poli quer dizer muito. Éster é algo que a gente vai aprender, mas é uma função orgânica. Então, quando eu falo poliéster, quer dizer que eu tenho várias ligações de éster, que a gente vai aprender, que é carbono. Aí eu tenho uma dupla O, depois eu tenho um oxigênio que liga com outro carbono. Tá aqui, ó. Por exemplo, eu tenho 3 carbonos, dupla O, um oxigênio. 3 carbonos, dupla O, um oxigênio. 3 carbonos, dupla O, oxigênio. Isso é chamado de poliéster. Eu estou fazendo a mesma ligação várias vezes. 1, 2, 3, dupla O, oxigênio. Aí ele liga 1, 2, 3, dupla O, oxigênio. 1, 2, 3, dupla O, oxigênio. 1, 2, 3, dupla O, oxigênio. Tá vendo que tá repetindo o padrão? 1, 2, 3, dupla O, oxigênio. Ou seja, estou sempre tendo 3 carbonos, uma dupla O e um oxigênio. Né? Vamos supor que eu tenho essa cadeia aqui. Essa aqui é uma cadeia que se repete. Qual é a parte que se repete? É isso aqui, né? Quantas vezes ela se repete? Ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 vezes. Então, eu tenho 9 vezes essa cadeia. Vamos ver o que tem em cada uma dessas cadeias. Cada uma dessas cadeias tem 3 carbonos. Né? Como eu tenho ela 9 vezes 3, eu tenho 27 carbonos. Agora vamos ver o hidrogênio. O hidrogênio aqui eu tenho 1, 2, 3, 4, 5, e aqui não precisa. Eu tenho 5 hidrogênios em cada uma dessas cadeias. Então, 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40, 45, mais esse 46. Então, eu tenho 46 hidrogênios. E os oxigênios? Eu tenho 1, 2 em cada um. Como eu tenho 5, 5 vezes 2, 10. Então, eu tenho 10 oxigênios. Deu para entender a ideia? Sim. E se eu fosse representar isso em formato de bastão? 1, 2, 3, dupla O, oxigênio. 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 1, 2, 3, dupla O. Isso até chegar ao final dessa aqui, do H. Dúvida aí? Sim. Dúvida qual? Ó. Essa cadeia aqui, quantos carbonos tem aqui? 2. E quantos hidrogênios? 6. Isso. E agora, quantos carbonos? 3. E quantos hidrogênios? 7. 8. E se eu tiver uma dupla aqui? Tem 3 carbonos e quantos hidrogênios? 5. Que a dupla vai fazer eu tirar um hidrogênio e entrar a dupla ali. Se eu tiver isso aqui, ó.
Isso aqui é uma ligação dupla. Tem um carbono nessa ponta e um carbono nessa ponta. Faltam 2 ligações para cada um. Então, eu tenho C2H4. É isso aqui, ó. Que eu tenho aqui nesse caso. Tá? Se eu tiver assim, isso aqui é o quê? É o hidrogênio com 3 e ele fazendo dupla com cada um. E aí esse aqui tem 2 hidrogênios, 2 hidrogênios. 2 aqui, 2 aqui. C3H o quê? 4. Sim ou não? Sim. Se tiver assim, ó. Aqui, esse carbono já tem 2, faltam 2 hidrogênios. Esse aqui não... Peraí. Aqui seriam 2 duplas, então não precisa. Esse aqui tem 3, então só falta uma. E aí, que se eu botar assim, esse aqui já está equilibrado e esse aqui precisa de uma só. Então, se eu botar em formato de bastão, são 5 carbonos. 1, 2, 3, 4, 5. Entre o primeiro e o segundo tem uma dupla, entre o terceiro e o quarto também. Pula um e faz uma tripla aqui. Esse seria a representação em bastão desse aqui. Esse aqui é o C5H4. Como é que seria a fórmula estrutural? Esse aqui é bastão. Como é que seria a fórmula estrutural dele? 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. O, oxigênio, uma tripla. E aí, quantos hidrogênios? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Então, H10. C, 6. E o oxigênio só tem 1. Então, O1 a gente bota a mesma coisa aqui, ó. Tudo bem? Sim, tudo bem. Quando as ligações só são simples, aí a gente vai aprender a primeira função orgânica. A gente chama de alcano. Alcano é só quando tem ligação simples entre os carbonos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 2, 3, 4, 5, 6, 7. Como aqui tem 7 carbonos, a gente chama de hept, né? E a terminação ano, heptano, porque só tem ligação simples, tá? E aí aqui seria o quê? C7H o quê? 3, 5, 7, 9, 11, 13, 16. Vamos começar com esse aqui, ó. Quando eu tenho só uma bolinha, eu só tenho um carbono. Então, se eu só tenho um carbono, eu tenho um carbono ligado a 4 hidrogênios. Isso aqui a gente chama de CH4. Com um carbono, a gente chama de met. Como só tem ligação simples, ano, metano. Tá? Se eu tiver 2 carbonos, 1, 2. Isso aqui é a mesma coisa que esse aqui, né? Então, cada um faz 4 ligações. C2H6. Tem 2 é et, porque são 2 carbonos. Ano, porque é uma ligação simples. Então, é etano. Agora, esse aqui. Esse aqui tem 3. E aí, cada carbono tem que fazer 4 ligações. A gente vai contar. C3H o quê? 3, 5, C3H8. Como tem 3 carbonos, o início é prop, de 3, ligação simples, ano, propano. Então, toda vez que eu tiver um carbono, a ligação é met, o nome. 2 carbonos, et. 3 carbonos, prop. 4 carbonos, but.
5 carbonos, pente. 6 carbonos, hex. 7 carbonos, hept. 8 carbonos, oct. 9 carbonos, non. 10 carbonos, dec. 11 carbonos, dec. 15 carbonos, heptadec. Então, vamos ver exemplo aqui, ó. Ó, 1, 2, 3, 4. Tem 4 carbonos. Quando tem 4, a gente chama de but. Então, vai ficar but, como só tem ligação simples, ano, butano. 1, 2, 3. Só tem carbono. Tem 3, é prop. Como só tem ligação simples, propano. 1, 2, 3, 4, 5. Tem 5, então é pente mais ano, pentano. E agora tem 6, então é hex, ano. E agora tem 7, então é hept, heptano. E agora é oct, ano, octano. Um, dois, três, quatro. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Aqui tem 9. Quando tem 9 é non. Então é non ano, nonano. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Aqui tem 10, então é dec, porque tem 10 carbonos, e ano, porque é só ligação simples, então é decano. Se eu tiver 11, é dec, decano. Se eu tiver mais 12, é dodecano. Se eu tivesse 15, seria heptadecano. Quer dizer, pentadecano, desculpa. Tudo bem com essa ideia? Sim. Quantos carbonos tem nesse aqui? Pentadecano. Quantos hidrogênios ele tem? 3 na ponta, 2 no meio, 5, 7, 11, 13, 15, 17, 19, 21, 23, 25, 31, 7, 29, 30, 31, 32. Foi? Foi. Esse aqui de cima vai ter 12 carbonos e quantos hidrogênios? 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 19, 21, 23, 24, 25, 26. Esse aqui vai ter 11 carbonos e quantos hidrogênios? 3, 5, 7, 9, 11, 15, 17, 19, 21, 22. Tudo bem? Tudo. Bem. E se agora for assim? Então, aqui quantos carbonos eu vou ter? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. E os hidrogênios?
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. O2. Foi? Foi. Qual a diferença quando eu escrevo NaCl e CH4 em relação aos tipos de ligação que eles fazem? Vocês lembram? O tipo de ligação que eu tenho com NaCl e o tipo de ligação que eu tenho com CH4? Tem uma diferençazinha, não tem? Quando a gente representa o NaCl, a gente representa assim, né? Na Cl-, não é isso? E quando é o CH4, a gente representa assim, que é o metano. Qual é o tipo de diferença entre a ligação do NaCl, que é o cloreto de sódio, que está na esquerda, e o metano, que está na direita? Porque no NaCl um perde e outro ganha, e no C eles dividem. Isso. Aqui é ligação iônica. O que é ligação iônica? É quando um doa elétron e o outro pega o elétron. Aqui não. Aqui eles compartilham elétron. Então, aqui é ligação covalente. Tá? E essa NaCl, ela é um tipo de sal. E o CH4 é um tipo de alcano. E essa matéria sal está dentro da parte que a gente chama de química inorgânica. E o alcano está dentro do que a gente chama de química orgânica. Então, essa que é a diferença, tá? E aí, são duas áreas da química. Aí eu trabalhei bastante com vocês, nomenclatura de química inorgânica, e agora eu vou bater bastante em cima de função orgânica. Hoje eu estou dando uma introdução dessa matéria, mas a partir da semana que vem a gente vai trabalhar em cima de questões da UERJ e do Enem, principalmente da UERJ, porque a primeira qualificação está chegando por aí, tá? E aí, quando a gente tem somente ligação simples, a gente chama de alcano. Então, esse tipo de ligação aqui é simples. O que é uma ligação simples? É quando eu tenho ligação entre carbonos com um tracinho só. E quais são os elementos envolvidos? É carbono e hidrogênio. Quando eu tenho uma ligação dupla, a gente chama de alceno. E aí é o tipo de ligação que eu tenho assim, dois tracinhos entre dois carbonos. A gente chama isso aqui de ligação dupla. Quando eu tenho três tracinhos, a gente chama de alcino, que é quando eu tenho uma ligação tripla. Tá? Ligação tripla. E aqui só envolve carbono e hidrogênio também, em qualquer uma dessas três funções. Só que essas três funções, alcano, alceno, alcino, a gente fala que são o quê? Hidrocarbonetos. Por quê? Porque elas só são formadas por carbono e hidrogênio. Quando a gente começa a ter oxigênio na ponta, oxigênio no meio da cadeia, oxigênio com ligação dupla, oxigênio na ponta da cadeia com OH. Isso daqui são funções oxigenadas, tá? Por quê? Porque envolve carbono, hidrogênio e oxigênio. Funções oxigenadas. Porque envolve carbono, hidrogênio e oxigênio. Tá? Aí a gente vai aprender ácido carboxílico, aldeído, cetona,
éter, éster, a gente vai aprender isso, tá bom? E a gente tem também as ligações em que eu tenho carbono e eu tenho um nitrogênio, por exemplo, tá? Quando isso acontece, esse tipo de cadeia, a gente fala que são funções nitrogenadas. Então, assim, dentro de química orgânica, a gente tem 3 grupos grandes das funções orgânicas, que dentro de química orgânica, desculpa, a gente tem 3 divisões. A gente tem aqui. A gente tem as ligações em que eu só tenho carbono e hidrogênio envolvido, e para elas eu vou dar o nome de função hidrocarboneto, tá? E aí dentro dela eu tenho alcano, alceno e alcino. Depois a gente tem as funções de química orgânica que envolvem carbono, hidrogênio e oxigênio. E aí a gente vai chamar de funções oxigenadas. E aí a gente vai aprender, né? E depois a gente tem o que a gente chama de funções nitrogenadas, tá? Que é quando eu tenho carbono, hidrogênio e nitrogênio. E também pode ser o oxigênio também, tá? Hidrogênio, carbono, nitrogênio e oxigênio. Então, vamos lá. Isso daqui é um hidrocarboneto, é uma função oxigenada ou é uma função nitrogenada? Hidrocarboneto. Isso. Então, isso aqui é um hidrocarboneto. Agora, quando eu tenho isso daqui é um hidrocarboneto, função oxigenada ou nitrogenada? Função oxigenada. Isso. E quando eu tenho isso aqui, é uma oxigenada, nitrogenada ou hidrocarboneto? Nitrogenada. Isso. Quantos carbonos eu tenho aqui? 4. 4. 2, 3, 7, 10. 4H10. Então, isso aqui é um último, porque tem 4, porque só tem 5. Aqui eu tenho ligação simples ou tenho ligação dupla também? Ligação dupla. A dupla também, né? 2, 3, 4. E os hidrogênios? 3, 4, 5, 6, 7, 8. Tem 4, então é múltiplo, mas como tem uma dupla, vai ser eno. O tempo. 2, 3, 4. Mas eu vou botar uma tripla aqui. 2, 3, aqui não vai ter 6. Último, porque eu tenho 4 carbonos, só que porque eu tenho uma ligação dupla. Então, último